Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui, né? Vamos para mais uma discussão. Hoje a honra recebendo aqui a professora Renata Castro, que é referência em cardiologia do esporte e também em insuficiência cardíaca. Professora Renata, como parafraseando o meu amigo João, se você quer estudar cardiologia do esporte, tem que conhecer Renata, senão você está fazendo a coisa errada. E ela também tem uma grande atuação na área de ciência cardíaca, com pós-doutorado em Harvard, e vai trazer aqui todo o seu know-how para que a gente possa fazer uma discussão sobre uma condição muito frequente nos dias atuais, que é uma miocardiopatia induzida por esteroides anabolizantes, com foco direcionado aqui no emprego das técnicas ecocardiográficas avançadas no acompanhamento, né? Tanto para avaliação de resposta terapêutica, como de ajuste de terapias, de medicação. Então, professora, muito obrigado aí pela gentileza de estar aqui com a gente. Eu estou aqui me sentindo, não sei nem como expressar, mas assim, o café com leite da história, mas aqui ao lado de grandes referências minhas, então realmente é uma felicidade muito grande contar com a senhora aqui. Senhora não, você, pelo amor de Deus, né? Por favor, aqui com a gente. Por favor. Bom, obrigada pelo convite. Prazer é meu de estar aqui com vocês, né? A única não ecocardiografista na sala, então, por favor, né? Desculpem. E hoje eu trouxe um relato de caso, um caso que eu acompanhei aqui, estou acompanhando ainda, aqui na Ipanema Health Club, junto com o João de Fone. E, enfim, acho que é um caso muito interessante e, ao mesmo tempo, muito do dia a dia e que eu tenho certeza que vai ser importante para a discussão, onde o ecocardiograma e aí as técnicas avançadas foram essenciais para a condução desse paciente, tá? Então, esse é um paciente masculino, 39 anos de idade. Ele foi atendido inicialmente no sul do Brasil, tá? No Paraná, e depois veio aqui para a gente. Então, eu vou contar um pouco a história dele nesse atendimento lá do Paraná. Ele é um advogado, ele não vive do corpo no sentido de educação física, esporte, nada disso, mas ele faz uso de esteroides anabolizantes. Essa foto que está aí no slide é o próprio paciente, tá? Então dá para a gente perceber uma massa muscular bem definida, né? Hipertrofia, enfim. E a história dele é que alguns meses antes da busca, né, do atendimento de emergência, ele vinha apresentando palpitações esporádicas e um cansaço maior do que o cansaço usual dele, tá? É um homem que pratica, né, musculação, fazia pouco aeróbico, mas fazia alguma coisa de aeróbico. E, na verdade, como ele é advogado e tal, ele estava atribuindo mais esse cansaço a excesso de trabalho, a não estar dormindo bem, do que a alguma outra questão cardíaca ou enfim. E aí ele se sente muito mal com essa dispneia, essa palpitação progride, e ele passa a apresentar um quadro de dispneia que o faz ir para uma sala de emergência. Ele chega na emergência trazido pela esposa em edema agudo de pulmão hipotensivo, então um perfil hemodinâmico C. Esse paciente, ao chegar, ele estava extremamente mal perfundido, que é o que define, né, a questão de perfusão do perfil hemodinâmico C, fazendo episódios de taquicardia ventricular não sustentada, tá? Tinha pulsos impalpáveis, uma pressão sistólica, né, ausculta de 60 milímetros de mercúrio, cianótico, com livedo reticular, fazendo taquicardia ventricular não sustentada, como eu falei, e extremamente acidótico, com pH de 6,9, um bicarbonato de 10. Então, um paciente muito grave que chega na emergência, a princípio sem histórico clínico de nada, tá? Pode passar o próximo, João, por favor. E aí ele entra na unidade coronariana, né, levado para a unidade coronariana, nesse perfil hemodinâmico C, é monitorizado invasivamente, e a gente já percebe alguns dados assustadores, né? Um índice cardíaco extremamente baixo, uma resistência vascular
periférica também baixa. Então, é um quadro muito difícil de manejar, né, como se espera. Assim, para o cardiologista clínico, tratar edema agudo de pulmão pode ser o céu ou o inferno. Então, você está no perfil B, que é o paciente congesto e bem perfundido, é maravilhoso, porque o paciente melhora muito rápido. Agora, o perfil C é o perfil de maior mortalidade e aquele que realmente a gente, né, separa os homens dos meninos, vamos falar assim. Então, é onde o especialista em ciência cardíaca realmente precisa atuar, né, de forma bem intensa. Esse paciente estava, né, graças a Deus, estava sendo assistido por uma médica que é especialista em ciência cardíaca, extremamente competente, e ela conseguiu manejar o paciente, enfim, com o uso de inotrópicos. Não vou entrar aqui em detalhes da prescrição, que eu sei que não é o objetivo aqui, mas usou diurético, usou inotrópico, usou noradrenalina, e o paciente conseguiu sair desse quadro inicial de choque cardiogênico, que era o que mais incomodava. Mas isso aí levou 6 dias, tá? Para esse ajuste hemodinâmico. Não foi rápido, foi um paciente muito, muito, muito difícil de ser manejado. Pode passar o próximo, por favor, João. E aí, essa médica entrou em contato comigo, e falou: olha, Renata, eu tenho um paciente aqui desse tipo, que eu acabei de contar para vocês, né, com essa história. Eu tenho algumas dúvidas, me ajuda? E quais eram as dúvidas dela? A primeira dúvida era: bom, a fração de injeção dele, à beira-leito, é 12%. Esse é um paciente que eu listo para transplante? Qual o potencial de melhora, pensando que seja uma miocardiopatia por esteroide, né? O que eu tenho que fazer no ajuste medicamentoso dele e o que fazer com a testosterona dele? Essas eram as perguntas dela, tá? Pode passar o próximo. Esse é o eletro dele, né? Já um pouco mais estável, mas em fibrilação atrial. Ele saiu da taquicardia ventricular, foi para fibrilação atrial, ficou em fibrilação atrial um tempo e depois acabou indo para um ritmo sinusal, tá? Durante a internação, então, ele fez um ecocardiograma, né, beira-leito, que mostrava uma miocardiopatia dilatada, com uma fração de ejeção de 12%, e fez uma ressonância, tá? Que mostrava, né, uma disfunção biventricular, mais pronunciada no ventrículo esquerdo. Na ressonância, uma fração de ejeção de 17%, não tinha realce tardio. Então, isso, de certa forma, né, nos ajuda a ter, enfim, qual é o objetivo desses exames? O objetivo desses exames é também que a gente exclua outras causas, né? Frente a um paciente que é usuário de esteroide, a gente não pode simplesmente rotular e dizer assim: isso é tudo culpa do esteroide. Na maioria das vezes até é, mas a gente não pode deixar passar outros diagnósticos que são, enfim, potencialmente tratáveis também, que vão ter condutas um pouquinho específicas. Então, a ressonância foi feita principalmente, né, frente à possibilidade de uma miocardite e até mesmo da própria doença coronariana. Pode passar o próximo. E ele fez, inclusive, uma cineangiocoronariografia, né, que faz parte da investigação de uma insuficiência cardíaca recém-diagnosticada, principalmente num quadro tão agudo como desse paciente, né, tão catastrófico quanto desse paciente. Essa cineangiocoronariografia tinha, enfim, lesões muito pequenas, tá? No máximo, lesão de 30%, tinha uma lesão de 30% em descendente posterior e uma lesão de 30% em descendente anterior. Então, nada que justificasse essa disfunção ventricular tão importante. E aí, a pergunta, né, principal dessa médica é a seguinte: bom, a princípio, consegui excluir as causas, enfim, principais causas de insuficiência cardíaca, né? A gente exclui aí miocardite, a gente exclui doença coronariana. Esse paciente posteriormente fez um teste genético que também não mostrou nada, então a gente, a princípio, exclui miocardiopatias dilatadas, né, de fundo genético, e ele tinha uma causa muito clara, que a gente sabe que causa insuficiência cardíaca, que é o uso de esteroides, na verdade, o abuso de esteroides. Esse paciente
vinha fazendo uso de esteroides em altas doses nos últimos anos, inclusive com o uso de algumas substâncias underground, como trembolona, tá? E aí, o que a gente fez? A gente ficou, né, se mantendo em contato à distância, foi ajustando as medicações dele, ele teve alta hospitalar, até que ele teve condições de vir para o Rio. Então, com um mês, mais ou menos, de alta hospitalar, ele veio para o Rio de Janeiro e a gente fez uma primeira avaliação dele, né? O que consta nessa avaliação? Uma consulta clínica, o ecocardiograma com técnicas avançadas, e tenho certeza que o João vai comentar isso mais, que é o objetivo desse encontro nosso aqui, e o teste cardiopulmonar de exercício, tá? Pode mostrar aí, João, agora é contigo. Pessoal, aí entra o que a gente conversou já em alguns, eu não vou dizer episódios, mas em algumas discussões de casos, o seguinte, né? Eu estou à frente aqui, Caio, professor, a Renata falou que é a única não ecocardiografista aqui, mas o que ela tem de ver, de tempo de visão de eco aí, cara, é muito maior do que de muita gente que faz ecocardiograma, então... Sabe mais eco do que eu, certeza. Aí a gente tem esse padrão. Quando eu tenho esse padrão, obviamente, João, você usou o strain aí para quê? Né? Porque aí o strain vai estar extremamente baixo. Ele vai estar extremamente baixo. Porém, as outras técnicas ajudam muito a gente a conduzir o paciente e ter um padrão de avaliação posterior que ele volta, né? O paciente, obviamente, tomara que ele volta querendo entender e interpretar as variáveis de melhora, e eu acho que isso é fundamental para o cardiologista clínico. A minha função ali é fornecer dados para que a Renata possa raciocinar clinicamente, perceber qual a melhor medicação para ele, e que numa próxima visita do paciente a gente tenha um parâmetros de melhora, né? Além da fração de ejeção. A gente sabe que é bastante utilizado, é um método mais utilizado, porém, quando a gente trata desse tipo de paciente, é o detalhe do detalhe, né? Então, aqui eu não vou me alongar muito. Se o professor ou o Caio quiserem comentar para os alunos o que já está definido, né? Uma cardiomiopatia dilatada, provavelmente aí por uso de esteroide anabolizante, descartando os outros padrões. Mas, Caio, o padrão contrátil aqui desse ventrículo esquerdo, né? É um padrão que gera muita dúvida para o pessoal, né? Porque como a gente vai descrever esse padrão, na verdade, né? Exato, João. Chama atenção, né, o que a gente discutiu anteriormente, a gente avaliar não só o padrão de espessamento, né, mas a questão da rotação da apical, né, e aí a gente vê que realmente é uma ponta que praticamente não trabalha, é um VE já bem trabeculado, né, com trabeculação excessiva, que a gente vê. Olha já... a ponta. Pois é, você vê que realmente ela acompanha, mas não trabalha, né? E aí, esse padrão de trabeculação excessiva, com esse falso tendão aí, que a gente vê muito já em fases avançadas da cardiotoxicidade pelos esteroides anabolizantes, né? Então, para a gente ver um pouquinho mais, assim, é bem típico, né? A priori, pode assustar para quem não imagina que possa chegar nesse grau de disfunção, mas, de fato, chama muita atenção essa ponta que não está contribuindo em nada para a função ventricular. E aí tem o que o professor sempre fala, daquela divisão ali, né, endocárdio, epicárdio, que a gente vai vendo, e parece até um descolamento do processo, né? Quando a gente tem isso, a gente perde totalmente o mecanismo de torção e de twist, né? Aqui a gente olha a ponta, e se eu estiver olhando a base desse ventrículo, a gente vê que realmente o mecanismo de torção ele é inexistente, né? Não tem padrão aqui nenhum de torção. Ok, né? A gente vem ao apical 3 câmaras,
todos os cortes foram feitos e vamos fazer uma análise do strain, né? Vamos fazer uma análise do strain e entender como a gente vai estar conduzindo aí esse padrão. Notem que, novamente, a gente utilizando a AFI, a aquisição automática das imagens do strain, ele já separou os 3 quadros e eu acredito que vocês, em muito poucos lugares, vão ver esse bullseye aqui. Né? Aqui, um pouquinho fora, né? O coração muito grande, e aí a gente tem sempre aquela questão do frame rate para a gente poder ter uma melhor análise do strain. Eu vou dar só uma ajeitadinha no 4 câmeras, é o que a gente faz, tá, pessoal? Fugiu um pouquinho, a gente ajeita. A gente tem que começar a ter esse olho, principalmente para o strain, porque faz muita diferença. E aí eu tenho o processo. Olha o bullseye aí. E aí, Caio? Já viu um strain de 2? Nem perto disso. Eu conversei com o professor sobre esse caso e assim, nossa, João, é de 2, eu vejo muitas condições de contração e de padrões de cinesia, né? Esse padrão aqui, azulzinho, né, professor? Olha aí. Exatamente, isso que estou vendo aí, inclusive né, na imagem bidimensional, eu achei que tivesse aí um aumento do brilho na parede septal, né, que está coincidindo exatamente com essa região azul aí, né, com essa região talvez cinética, de A para dicinética, de acinética para dicinética, né? Essa cor azul significa que ele está indo ao contrário do resto. E isso pode explicar, né, provavelmente, esse padrão tão baixo. Esse padrão tão baixo de strain, né? Que não seria real. Né? Não seria Exatamente. Real. Não é o strain real, né? Foi o que eu conversei com a Renata e conversei. Foi um dia não muito agradável para a gente no consultório, não. Obviamente que tratar o paciente grave, mas ele vem com a família, o pai médico também, enfim. E o pai queria ver o que a gente achava, né? Se tinha uma questão de prognóstico que fosse melhorar ou não, né? Já que ele vem com aquela questão, né, Rê, pô, será que vai entrar na fila de transplante? Será que não vai entrar na fila de transplante? O cara é jovem, então tudo isso. Além disso que o professor falou, eu observo um padrão de sincronia aqui, o PSD, de 145, 2 vezes acima do padrão de normalidade, que é em torno ali de 50. Quando eu observo isso aqui, eu já espero que botando o traçado, ó, olha a complicação, né, dos pontos de deformação máxima próximo ao fechamento da válvula aórtica, né? Que eu tenho uma desconstrução de trabalho muito grande. Essa que é a ideia, né? Quando eu vejo esse PSD, eu penso o seguinte, cara, eu vou ter muito trabalho desconstrutivo. E se eu tenho muito trabalho desconstrutivo frente a um strain desse tamanho, a minha eficiência vai ser horrível. Então, vamos ver como é que ficou o myocardial work, aí, o trabalho miocárdico dele, né? Pressão estava ok lá no momento. E olha aí. Eu acho que esse é das piores imagens que a gente tem com um padrão de trabalho miocárdico de eficiência de 47%. Né? Ou seja, se a gente pega alguns trabalhos que estão saindo, aí eu tenho eventos, né? Um trabalho que saiu agora em 2023, que avaliou a presença de trabalho desconstrutivo frente ao paciente com insuficiência cardíaca. O nível de internação desse paciente é muito maior se o trabalho desconstrutivo dele for acima de 170. Aí ele tem 300, né? E essa variável do trabalho desconstrutivo foi a variável que mais teve importância estatística para esse desfecho. O desfecho era desfecho internação nesse tipo de paciente com insuficiência cardíaca. E aí é que o pessoal tem que compreender. Quando eu vou fazer o exame para qualquer médico, enfim, mas eu trabalho diretamente com a Renatinha aí, e ela já me pergunta, né? Como ela tem essas ideias, a ideia desses valores e dessas condições para prognóstico, eu falo para ela, ó, trabalho desconstrutivo
péssimo e, além disso, uma eficiência extremamente baixa, e ela vai ter que brigar aí com a medicação para que isso melhore, né? Exatamente. Só que, assim, foi o que você falou, né? Então, o que eu estava falando é que, assim, esse paciente, né, é importante o pessoal entender, assim, a complexidade da situação, né? Além do quadro clínico do paciente. Um paciente que chega no hospital quase em óbito, né? Que enfim, quase que ressuscitado, volta para casa, a família muito ansiosa, um homem jovem que até então não se sabia de nada, né, de doença nenhuma, e eles têm perguntas, porque no hospital foi falado sobre transplante cardíaco, e eu falei assim, calma que a maior chance é que ele não vá para transplante, pelo menos não agora. Só que eu estava aqui no Rio, eles estavam no Paraná. E aí eles vêm até o Rio e querem essas respostas, né? Vou melhorar? Posso treinar? Tomando remédio eu vou ficar bem? Já parei de usar hormônio, e aí o que eu faço? Então, são muitas perguntas para a gente tentar responder, e aí a gente se depara com um ecocardiograma como esse. Num paciente que agora está em perfil hemodinâmico A, quase que assintomático, uma classe funcional 1, tá? Ainda sem ter retornado à prática de exercício, com medo se pode fazer, o que pode, quando que pode, mas tinham muitas dúvidas para a gente responder. E um dos mecanismos que a gente sempre está falando aqui, e a gente usa ele para diversos diagnósticos, nesse caso foi utilizado para a gente entender a reserva funcional dele, né? E aí, professor Caio, é o esforço, né? Esforço em leg, não foi hand grip, foi na cadeira extensora, desculpa. E aí, eu vou fazer a análise aqui rapidinho para vocês, tá? E aí, eu conversei com o professor hoje, e a gente tem aquele mesmo pensamento, né? Quando a gente dá uma sobrecarga, um estresse ventricular, a gente vai ajustar um pouquinho esse padrão do strain, tá? Olha aí, Caio. Aqui ele não marcou o ciclo, mas eu jogo para o segundo ciclo, ele vai abrir a possibilidade de análise. São detalhes que vocês vão vendo sempre com a gente aqui também, para vocês poderem usar nos seus laboratórios, né? Não se preocupem, a gente vai dar todas as dicas. Então, rapidinho, para a gente ver, ó, o strain já se mostrando melhor com essa sobrecarga pressórica, né, com aumento de pós-carga, aí, e aí a gente tem um processo desse strain em esforço. Olha aí como já temos um trabalho miocárdico, desculpe, um trabalho miocárdico onde a ponta, Caio, professor, a ponta se mostrou ali uma ponta que tentou dar uma respondida, né? Isso aí é um alento para quem está, para o próprio paciente e para o assistente, né? Porque você vê que quando ele foi exigido, ele mostrou que está interessado em funcionar, né? Então, embora ainda continue com parâmetros, né, muito ruins, mas indica que há uma possibilidade de resposta ao tratamento, né? E se fosse meu paciente, eu ficaria aliviado com esse padrão do esforço. E é engraçado, a Renato vai poder dizer isso, que a gente não fez o paciente junto, a gente não discutiu o paciente junto, e foi exatamente a mesma coisa que eu falei para o pai dele, que era o médico que estava na sala. Ele perguntou, e aí? Aí eu falei, cara, eu espero e acredito que com essa resposta ao esforço, ele vai responder bem a medicamento. E também, assim, como... Olha aí, professor, a resposta ao esforço. Estou vendo aí. Agora me diz uma coisa, como que ficou o sincronismo desse paciente depois do esforço? Eu acredito que é por conta desse estresse de parede ali que a gente vai otimizar um pouco o padrão por conta dessa pós-carga aumentada.
Mas ele melhorou o sincronismo, porque estou achando que aquele trem muito baixo estava por causa desse grande sincronismo que ele tinha, né? Uhum. O Exatamente. PSD foi para 59, professor. Ah, tá. Então ficou quase que normal. Quase que normal. Ah, que eu não tinha visto, Assim, ele ainda desperdiça muito, professor. Porém, 419 era aquele padrão de internação, coisa e tal, mas como ele respondeu bem com o trabalho construtivo. E como o senhor mesmo falou, a sincronia melhorou, o strain ficou melhor, eu tenho uma eficiência melhorada. A eficiência dele era 40 e pouco e foi para 77, né? Assim. É porque eu queria raciocinar como é que isso aí melhorou, né? Mas tudo bem. Agora entendi. Então é isso, assim. E aí eu passei para a Renata justamente isso. Ela também fez a ergospirometria, se ela quiser comentar os valores aí. Ele foi bem. Ah, caramba. Ele tinha, muitas das vezes, né, as pessoas pensam assim, o paciente que tem uma disfunção ventricular muito grande, ele não pode estar em classe funcional boa. O paciente que tem uma disfunção ventricular muito grande, ele não pode ter uma ergospirometria boa. Pode, tá? Pode. Lembrar que classe funcional é mais para você ver descompensação, né, e evolução de quadro clínico do que efetivamente para te traduzir a ecocardiografia. Até porque existe uma entidade chamada ciência cardíaca fração de ejeção preservada. Então, fração de ejeção não é sinônimo de classe funcional. Isso é um ponto bem, bem importante. Mesmo se a gente avaliar só insuficiência cardíaca fração de ejeção reduzida, ainda assim você não vai ter essa correlação. E esse paciente, ele era muito boa a ergospirometria dele. Ele tinha um VO2 de 40 e pouco, nesse dia aí, tá? Nesse dia aí. Então, um teste com parâmetros físicos, né, bons, mas caía a fração de ejeção, não, desculpa, caía a função sistólica, né, caiu A curva de pulso de oxigênio, que é um dado na ergospirometria que a gente interpreta como se fosse o volume sistólico, ao final, lá quase no pico do esforço, ele tinha uma queda do pulso de oxigênio. Vale lembrar, né, o seguinte, esses dois ecocardiogramas aí foram feitos, um em repouso e o outro no esforço isométrico, tá? Então, o paciente estava fazendo um leg press, não, uma cadeira extensora, tá? Ao passo que no teste cardiopulmonar, que a gente tem um esforço isotônico, que é diferente, é um esforço que aumenta muito o retorno venoso e abre a periferia. E o esforço isométrico é um esforço que não aumenta retorno venoso praticamente e tem um aumento da pós-carno. Então, são estímulos diferentes. E aí a gente pode, sim, encontrar resultados diferentes, né? Porque as pessoas podem pensar assim, poxa, mas ele melhorou o eco no esforço isométrico. Significa que parece que melhorou a contratilidade. Vamos pensar assim, como que no teste ergospirométrico cai, né, o volume sistólico? Os estímulos são diferentes. Tá? Isso é importante porque foi o que o professor Castilho observou bem. A melhora do padrão de sincronia no teste de esforço fez com que ele tivesse um melhor trabalho e uma melhor eficiência, né? Não quer dizer que a gente fosse esperar isso. Isso aí foi uma alteração funcional, uma resposta funcional positiva nesse quadro específico. Nesse quadro específico que vocês vão ver por quê. Né? Então, ele volta exatamente depois de 3 meses, tá? Olha o apical 4 câmara dele. A Renata otimizou a medicação, né? Medicação otimizada para insuficiência cardíaca, com alguns detalhes que são utilizados aí para o paciente com cardiotoxicidade, biocardiopatias por esteroide. Isso eu acho que em outro momento a gente pode discutir, mas são detalhes que fazem diferença. Só que o cara veio, eu olhei e eu falei, cara, nossa, absurdo isso aí que aconteceu, né, cara? Uma melhora surreal. Enfim. Médica boa, né, João? A médica ali eu achei que ela acertou, né?
E aí, vamos lá para o strain. Aquela dificuldade no strain, hein, Caio? Aquela, pô, muito lento. Isso aí com 3 meses de diferença, tá, pessoal? 3 meses exatos. A gente está vivendo uma época, uma era muito boa para quem trabalha com IC, né? Sim. Bom, assim, milagres. Exatamente. As medicações são incríveis, realmente. Fração de ejeção, professor, foi para 49. Olha, está de parabéns, viu? Olha o bullseye. Renata está de parabéns, porque isso aí foi Obrigada, fantástico. professor. Fantástico. Olha o bullseye que saiu de 150 da sincronia alterada para 65. Para 65. Com um strain de 2, e a gente já disse aqui por que ele era de 2, aquele padrão de discinesia ali das paredes. Então, para 15.1. 15.1. É assim, um negócio fantástico que eu falei, não era o que eu esperava, porque não é o padrão, né, de melhora tão gigantesca, tá? E se a gente for para o trabalho miocárdico, ele vem praticamente com a mesma pressão, ali um pouquinho maior, mas eu tenho 91% de eficiência num paciente que chegou com 40 e poucos e com um bullseye do trabalho miocárdico todo em azul, ou seja, todo ineficiente. A gente tem alguns casos com a medicação e com o padrão em cardiomiopatia dilatada no livro de strain do professor de aplicações práticas, então vocês podem ver isso lá. E olha que interessante, né? O que eu quero passar de informação para ela. Olha só, o trabalho desconstrutivo diminuiu muito e o risco desse paciente aí descompensar com esse padrão de medicação, com tudo que ele está fazendo, reduziu absurdamente. Eu não vou falar só que, olha, a fração de injeção melhorou. É óbvio, melhorou, mas eu preciso ter outras variáveis, né? E a eficiência está ótima. Veja bem isso. E aí, como a Renatinha falou, o paciente ele responde de formas diferentes ao estímulo do esforço, né? A gente vai ver isso. E a gente botou ele no esforço novamente, óbvio, no lag, né? E vamos ver. O raciocínio clínico, ele é toda hora, não tem muito jeito, né? O Renata, ele já tinha voltado a treinar nessa época? Como é que estava a rotina de treino? No dia que ele veio no primeiro eco que vocês viram, né, nos 2 primeiros ecos, eu já liberei ele para voltar a treinar. E aí ele está fazendo treino de força e está pedalando. E olha aí, professor, agora eu joguei sobrecarga e ele não responde como a gente espera, né? Ele tem não é como a gente espera que ele responda assim, né? Ele está tratado, porém a funcionalidade no esforço não vai ser tão boa, né? Porque eu faço uma sobrecarga pressórica após carga ali aumentada. Ele apresenta, mesmo assim, uma sincronia próxima da normalidade, com toda essa condição. A gente viu o exame inicial dele, e no trabalho miocárdico a pressão sobe bem. Ele mantém uma certa eficiência, como tinha no primeiro exame, tá? E sobe muito o trabalho desconstrutivo. Ou seja, estamos no caminho do tratamento. João, Oi. Eu poderia, assim, interpretar que com esse exame ele, assim, a gente pode pensar que ele está próximo do teto de melhora dele ou será que ainda tem reserva aí para melhorar? Eu acho que tem reserva para melhorar pelo que a Renata vai contar da ergospirometria dele. Pela uma mudança específica da ergospirometria. Eu, sinceramente, esperava que ele fosse responder assim. Eu não achei que ele fosse responder ao estímulo de esforço isométrico bem, com aumento linear. Ele caiu o esforço no esforço isométrico. E isso eu esperava porque o músculo dele era muito ruim no início. E por que eu espero isso também? A gente sabe que ele está fazendo em trecho.
O entresto melhora muito o padrão da eficiência no repouso, ele melhora muito o padrão contrátil no repouso, só que nos pacientes eu estou vendo que quando eu faço esforço isométrico, ele não responde igual um padrão de normalidade, ele ainda deixa a desejar no início. Com a evolução do tratamento, ele começa a fazer uma resposta muito melhor. Então, por isso, Caio, que eu tenho expectativa que quando ele volte, ele responda melhor ao esforço isométrico, tá? Então, assim, são coisas que nós estamos aprendendo, né? Para o pessoal de casa aí, se eu fosse fazer esse exame num cara normal, eu teria uma subida gigantesca do trabalho construtivo, acompanhado ali de uma boa eficiência e tal, mas a gente está falando de um cara que vem com um strain de 3, né? E CTI, com uma fração de ejeção de 12, e hoje ele está muito melhor. Eu só quis mostrar isso aqui porque a Renata vai complementar com a ergospiro dele agora e a gente realmente vê a diferença. Aí fica invertido o que a gente observa, né, Renatinha? A primeira ergospirometria me deixou bastante feliz, né? Afinal de contas, a gente sabe que o valor de VO2 máximo é tem um ponto de corte para transplante. Ele estava nem perto desse ponto de corte, né? Pensando aí no ponto de corte de 12, ele estava com 44 de VO2. Então, assim, transplante estava completamente afastado. Clinicamente também não ia ter essa indicação, mas, enfim, era um dado muito, muito palpável. Ainda incomodava a queda do volume sistólico intra-esforço, né? Óbvio que ele veio em ajustes de medicação ao longo desses 3 meses, né, que separam os 2 momentos aí. E aí, quando a gente faz a segunda ergospiro, que é nesse dia desse último ecocardiograma, o VO2 não melhora grande coisa, entendeu? Ficou quase a mesma coisa, melhorou um pouquinho de nada, mas ele deixa de ter essa queda do volume sistólico. Então, é um paciente que está se ajustando, que está respondendo muito bem à medicação. Ao longo desses 3 meses também foi retirada toda a reposição de hormônio, né? Lembrando que a gente não suspende testosterona abruptamente. Então, ele ainda fez um período, né, de terapia de reposição de testosterona até que o eixo hormonal dele fosse restaurado. Mas quando ele vem no segundo exame, né, no segundo grupo de exames aí, ele já está sem uso de testosterona exógena, com uma testosterona boa e própria, né, endógena, e com uma ergospiro que não melhora absurdos em relação ao VO2 máximo, mas também não se esperaria que aumentasse absurdos, mas agora sem nenhum critério de disfunção ventricular ou de pior prognóstico no teste cardiopulmonar de exercício. Então, enfim, uma resposta muito boa, o paciente completamente assintomático, fazendo exercícios todos os dias e já com as medicações ajustadas em doses-alvo, tá? Aí, Caio, respondendo a sua pergunta, né, colocando aqui mais uma tecnologia em cima, o strain tridimensional, esse strain tridimensional feito no esforço isométrico, tá? Ali, professor, a gente observa justamente que a ponta não está respondendo, né? Então, a gente precisa o que para a ponta responder e a gente já observa em muitos pacientes nossos que vêm acompanhando não há 3 meses, né? Mas a gente tem paciente com uso de entresto aí há bastante tempo, né, Renata? Sim. Sim, 3, 4 anos, a gente tem paciente com entresto, assim, esse paciente de esteroide, a gente tem paciente com 4, 5 anos de medicação. E aí, o que eu observo, professor, Caio e pessoal amigo aí? Quando eles vão evoluindo, eles vão melhorando o fenótipo, né? Vão diminuindo cavidade, com ajuste de drogas, obviamente, drogas para insuficiência cardíaca e eixo hormonal, e esse padrão, ele faz com que a gente tenha uma... Eu vou usar um termo aqui que não é esse, obviamente, mas é o que aparenta uma recompactação. Então, eu volto à funcionalidade de ponta, coisa que ele ainda não tem, Caio. Então, como ele ainda não tem, eu não vou ter aquela resposta que a gente observa nos nossos pacientes aí com esforço isométrico, né? Mas eu já tenho em outros.
Então, a importância da gente estar sempre avaliando e estudando, né? Mas, se vocês quiserem complementar... João, eu queria te perguntar aí, né? Estou tentando raciocinar nesse negócio aí também. É o seguinte, essa, digamos assim, essa recompactação, né, que ele tem, é porque vai diminuir um pouco o estresse parietal apical, né? A ideia seria essa. Porque quando ele descompacta, e quando ele fica descompactado, quando ele fica trabeculado demais, é porque o estresse parietal nessa região provavelmente é muito alto. Essa é uma resposta fisiológica, né, ao aumento do estresse. Então, aí talvez a política seria diminuir esse estresse parietal sistólico na região apical para tentar recompactar esse ventrículo, e esse ventrículo, essa ponta, ajuda mais ao débito. Eu não sei se eu estou enganado, mas acho que é o raciocínio por aí. É esse, não, exatamente esse raciocínio que a gente tem, e essa aqui é a ponta do repouso dele depois de 3 meses, quando ele volta, professor. Ele tem uma ponta bem diferente. Certo. Só que ainda falta um caminho a andar aí, a gente tem que ver se ele vai responder a medicação do jeito que outros pacientes respondem, né? Então, mas a ideia é totalmente essa, e também ele diminui muito o volume ventricular esquerdo, né? Então, esse estresse vai cair muito. Claro. Está ajustado toda a questão hemodinâmica dele atualmente, ele está sequinho, ele não tem nenhuma alteração, está bem ajustado, pratica muita atividade física aeróbica e um treinamento de força. Então, a gente vai aprendendo aos poucos. A fisiopatologia aí ela é bem complexa, principalmente porque as medicações são novas também, né? Interessante, né? Porque também, né, a recuperação muda um pouquinho aquele conceito que a gente tinha faz um ano atrás com relação aos esteroides anabolizantes, que eram alterações irreversíveis, né? Ou pelo menos assim, não mostravam uma reversibilidade tão boa. Então, talvez isso aí seja interessante para um futuro, né, direcionamento dos tratamentos desse tipo de paciente. O que a gente costuma falar lá o que a Renata costuma sempre colocar para os pacientes é isso. Você vai ter uma melhora substancial, é o que a gente observa, porém, se eu tiro o medicamento, eu volto ao padrão inicial. Então, assim, eu tenho, na verdade, uma insuficiência cardíaca com melhora, né? Uma melhora. Melhorada, né? Melhorada, né? É. E aí é isso. Mas é um ponto. E aí a Renata vai poder confirmar aí, ou não sei. Se não ajustar o eixo e se continuar fazendo supradosagem de hormônio, principalmente nesses casos, aí nem isso aqui eu tenho. Aí a gente não ganha em nada com a medicação que a gente faz. A gente só evita um pouco a progressão rápida, né? É isso, Rê? Sem dúvida. Tem alguns pontos importantes aí, né? Primeiro, em relação à reversibilidade, sim, a resposta à medicação é sensacional, né? Mas não é cura, é tratamento. Isso tem que estar bem claro. E talvez justamente por isso é que a gente tenha tanta... Não vou falar exatamente discordância, mas por isso que quando esses pacientes fazem a ressonância não mostra nada tão catastrófico quanto a ecocardiografia. Acho que a capacidade dos testes da ecocardiografia avançada em detectar a funcionalidade desses pacientes é muito melhor do que as técnicas que usualmente são utilizadas na ressonância. Mas, de qualquer forma, vale a gente lembrar, na ressonância não tem fibrose, né? Para o cardiologista, o que não se reverte é fibrose, o resto a gente tenta melhorar. Então, não só esse paciente, como a maior parte dos pacientes que a gente tem com miocardiopatia por esteroide, eles não têm fibrose, não tem, né, um realce tardio, não tem nada assim que chame atenção para a impossibilidade de melhora. Isso do ponto de vista da ressonância, né? E aí, na ecocardiografia, a gente consegue fazer esses testes, enfim, provocativos, onde
claro que a gente ainda não tem grandes estudos em relação a isso, mas onde nos parece mostrar algum tipo de viabilidade. Quando eu estou falando de viabilidade, eu não estou falando de doença isquêmica, não, mas estou falando de possibilidade de melhora dessa função ventricular com a medicação, que é o que a gente viu nesse paciente e é o que a gente vê na maior parte dos nossos pacientes. Nenhum tão catastrófico quanto esse, mas enfim, dentro das suas particularidades, a gente consegue, de certa forma, prever uma melhora com a medicação. Agora, o que o João falou é extremamente importante. Melhora, mas se parar de tomar medicação, esquece, porque vai piorar tudo de novo, né? Esse é um paciente compensado com medicação, não é um paciente curado. E outro ponto essencial, o desmame de esteroide, porque não adianta a gente ficar dando medicação para insuficiência cardíaca e continuar agredindo o coração com o abuso de esteroide. E aí é aquela questão fisiológica, né, professor? Ele melhorou. E aí, como se usa a informação? Nossa, se eu botar num meio onde o esteroide tem uma glória eterna, olha aí, eu consigo, dentro de um quadro ruim, melhorar, então, ok, eu posso utilizar. Só que ele melhorou em repouso. Quando a gente joga o esforço nele, ele não responde, como outros pacientes normais respondem, né? Então, a gente está aprendendo, obviamente, mas, assim, fica aqui a dica para o pessoal. As variáveis são importantes para o tratamento, ao meu ver, né? Minhas dicas principais aqui, né? Variáveis são importantes para o tratamento. O número do strain, você tem que levar em consideração padrões contráteis, ali para você não engolir barriga, vamos dizer assim, como se dizia antigamente, né? E, obviamente, que nós temos um espaço grande dedicado a isso, utilizou o leg, mas o hand grip aqui demonstraria para a gente se essa funcionalidade ia permanecer no esforço ou não. Ou seja, cada vez mais eu acredito que ecocardiografia avançada, sem teste de esforço isométrico ali na hora, que é o que é fácil, você perde muita informação. Né? Você não vê problema de fazer Perfeito, perfeito. Assim, para concluir, né, pelo avançar da hora e até liberar a professora Renata, certamente, assim, é um caso que é daqueles que quando você chega em casa, você realmente vê que vale a pena, né? Vale a pena todo esse esforço em oferecer recursos avançados para que a gente consiga ter um manejo mais refinado do paciente e ver que o padrão de melhora está condizendo com todo o esforço da equipe, né? Tanto a parte clínica quanto a parte do paciente, né? Que está fazendo a parte dele, ele ajustou o eixo, faz o treino aeróbico dele lá, provavelmente com zonas já bem estabelecidas. E aí isso é um caso que, de fato, faz a gente ver que vale a pena todo esse nosso esforço em estudar, em tentar sempre trazer o que há de melhor para que a gente possa ofertar uma assistência de qualidade para o nosso paciente. Eu achei o caso fenomenal, né? É um extremo, né? Não é um caso desse que a gente vai ver todo dia, mas como a gente pode andar junto, né? O clínico com o ecocardiografista, com a parte da ergospirometria, é sensacional. Eu realmente fico cada vez mais animado com tudo isso que a gente está vendo. Isso aí, professor. Pois, caso muito interessante, muito elucidativo, né, com relação a isso. Parabéns, né, pela conduta, parabéns pelo tratamento. E eu acho que nós estamos aprendendo cada vez mais, aprendendo muito. E principalmente esses mecanismos, né, de fisiológicos, né, que afinal são mecanismos adaptativos que vão ser, né, que vão transformando, né, esses fenótipos, né, muito graves em fenótipos menos graves. Importante, eu acho, agora ver a evolução desse tipo de paciente, o seguimento desse tipo de paciente, para ver se existe aí uma melhora, quando você submeter ele a um esforço, se ele consegue começar a melhorar então essa contratividade, e não
cair novamente quando você faz o esforço. Ou seja, que o tratamento, né, adequado, ele mantenha o padrão de contratilidade miocárdica a ponto de ele poder sustentar um esforço um pouco mais prolongado e tentar, pelo menos, voltar ao mínimo de treinamento que seja útil para ele, né? E, claro, né, adeus aos anabolizantes. Isso aí não vai ter... Isso aí é uma questão de consciência. Não sei se todo atleta assim, de academia ou atleta que usa anabolizantes tem esse tipo de pensamento, né? Porque eu tenho entendido que muitos deles voltam a utilizar, melhoram clinicamente e voltam a utilizar os anabolizantes. É isso, pessoal. O Caio iniciou, vou agradecer imensamente a Renatinha. Eu sei que ela ainda vai atender paciente. Obrigado, Rê, pelo seu tempo, por estar discutindo aqui com a gente, trazendo aí o que a gente estuda, né, semanalmente. Vocês observam que não vem de artigos muito atuais, vem de pesquisas que a gente faz, vem de pensamentos, discussões, e a gente traz para vocês. E olhem as outras aulas que temos a evolução do quadro, né? Não desse, mas quadros evolutivos. Então, a gente tem que conhecer as etapas, né? Não só o extremo, mas as etapas. Então, isso é importante. Obrigado, Rê. Nada, foi um prazer. Obrigada pelo convite. E, enfim, estou sempre à disposição. Obrigada, professor. Obrigada, Caio. Obrigado, Renato. Um abraço grande. Abraço. Valeu.